Eu quero ler um texto com você, e é curioso, porque não existiu comunicação entre as pessoas, mas hoje pela manhã o Levi pregou num texto, hoje a abertura do nosso culto foi neste texto, e a pequena meditação dessa noite será no mesmo texto. Mas sem falar o texto, sem pedir para você abrir a sua Bíblia, eu quero ler esse texto com você, eu quero que você me escute. Preste atenção nessas palavras. Logo após, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. E o texto diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar salvação do Senhor, e isso em silêncio. As crianças já podem ir descendo, vai ter um momento só delas. Enquanto isso, Deus falará ao nosso coração aqui. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, eu li do versículo 21 ao versículo 26. Quando eu li esse texto, você ouviu esse texto, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, profundo do meu ser. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Quando você escuta esse texto, parece que quem escreveu esse texto estava num dia excelente. É um texto que motiva a gente, que faz a gente ter a noção da graça e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E muitas vezes, talvez sem um conhecimento, o pano de fundo de todos os acontecimentos aqui nesse texto, quando você lê somente essa porção da palavra, você pode dizer: esse cara estava num dia muito bom. Esse cara deveria estar vivendo o melhor momento da sua vida para escrever algo tão profundo e bonito. Só que não. A vida de Jeremias não foi uma vida fácil. Eu li uma parte da terceira lamentação de Jeremias. Um pouquinho do panorama da vida desse profeta nos convida a ter uma vida de gratidão. Olhar esse texto na sua plenitude nos convida a ter uma vida de gratidão. Um teólogo certa vez fez a seguinte divisão desse texto. Em primeiro lugar, o lamento dos aflitos, que vai do versículo 1 ao versículo 21.
O segundo ponto, a lembrança da misericórdia divina, que vai do versículo 22 ao versículo 39. Um chamado à renovação espiritual, que vai do versículo 40 ao versículo 42. A consequência do pecado, que vai do 43 ao 54. Consolo e maldição, que vai do 55 ao 66. Quando você lê esse texto na sua íntegra, você percebe que a vida dessa pessoa que escreveu essas palavras tão bonitas, escritas do versículo 21 ao versículo 26, não estava passando bons dias. Um panorama da vida de Jeremias mostra que talvez ele nunca teve bons dias. O profeta Jeremias, um panorama sobre a sua vida. A cidade de Judá estava entre três grandes potências: a Assíria, o Egito e a Babilônia. O profeta Jeremias viveu numa época que tinha como pano de fundo a disputa por um vasto território conhecido como Fértil Crescente, ou Crescente Fértil, que vai do Egito à Mesopotâmia. Enfrentavam-se por este território, por essa região, essas três grandes potências da época: Egito, Assíria e Babilônia. Em 671 antes de Cristo, cerca de 2 décadas antes do nascimento do profeta, a Assíria conquista o Egito. Enquanto isso, a Babilônia, a mais nova potência emergente, reunia forças para impor a sua hegemonia sobre a região. Em 612 a.C., Nínive, a capital da Síria, caiu nas mãos dos babilônicos. No meio dessa disputa estava Judá, que se encontrava dividida em relação de quem deveria apoiar. Um partido apoiava o Egito, outro a Assíria e o outro a Babilônia. Jeremias, um levita do interior natural de Anatote, uma pequena vila a poucos quilômetros de Jerusalém, insistia, já exercendo o seu ofício como profeta, insistia que Judá deveria se render aos babilônicos. Colocando-se como porta-voz de Deus, ele declarou as seguintes palavras que encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 27, do versículo 5 ao versículo 6. Versículos 5 e 6. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Essa mensagem foi um escândalo aos judeus daquele tempo. Por causa do desprezo que vinha de todos os lados, pessoas que não queriam escutar a voz do profeta, que não era a voz do profeta, mas a voz de Deus. Um povo afundado no pecado. Jeremias disse as seguintes palavras: maldito seja o dia que eu nasci. Cumprindo a sua função, aquilo que Deus designou a ele, ele não era feliz. Como é bom quando no nosso trabalho a gente é feliz com o que a gente faz. Jeremias não era tão feliz assim. Não era correspondido pelo povo.
Jeremias 20, versículo 14. Ou ainda, sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Jeremias 20, versículo 7. Jeremias nasceu durante a ditadura do rei Manassés. Foi sucedido por Amon, que foi um sanguinário ditador. Uma revolta popular matou Amon e o pequeno Josias, com apenas 8 anos, assumiu o trono, obviamente auxiliado por seus tutores. Josias acabou morto anos e anos depois pelo faraó Neco, que seguia em direção à Assíria para lhe prestar ajuda contra a Babilônia. Com a morte de Josias, subiu ao trono Joaquim, que foi um rei explorador e oportunista. Foi neste período que Jeremias exerceu intensa atividade profética, denunciando as falsas seguranças e a injustiça. Em 598 a.C., os trágicos anúncios do profeta se cumpriram. Antes de render de uma forma pacífica, isso não aconteceu. Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém e o rei de Judá, impotente, se rendeu. O templo foi profanado e os seus tesouros levados para a Babilônia. Parte da elite do povo também foi levada para o cativeiro, com o intuito de impedir qualquer possibilidade de revolta. 10 anos depois, um rei chamado Sedecias, que havia sido colocado no trono pelos babilônicos, deixou de pagar os seus impostos e a reação da Babilônia foi imediata e violenta. Em 587 a.C., Jerusalém foi totalmente destruída. Você tem noção de uma coisa dessa? Alguém invadindo a cidade de São Paulo e destruindo essa cidade. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com o seu exército e sitiou ali. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos. Aquele pai viu filho a filho ser morto pelas mãos dos seus inimigos. E depois disso, mandou furar os olhos de Zedequias. Ou seja, a última visão que Zedequias teve foi a morte dos seus filhos na sua frente. Os babilônicos incendiaram o palácio real e a casa do povo e derrubaram os muros de Jerusalém, como vemos em Jeremias 39, versículo 1 ao versículo 8. Em Judá ficou somente o povo da terra. O livro de Lamentações expressa a dor pela destruição da cidade. Em Lamentações 1,6 diz: todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem. Sem forças, fugiram diante do perseguidor. Vemos também em Salmo 137, versículo 1, que também nos dá uma nítida mostra da aflição que se abatia sobre o povo. Em Salmo 137, versículo 1 diz: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos
com saudade de Sião. Jeremias morreu por volta de 580, exilado do Egito, exilado no Egito, fugiu para lá. Mas uma tradição judaica diz que ele morreu apedrejado até a morte. E a gente pensa que quem pode ter apedrejado este grande profeta? Provavelmente os seus inimigos, mas não. Ele foi apedrejado até a morte pelos seus compatriotas, que fugiram com ele para lá. Jones Mendonça diz que a alcunha de profeta chorão não lhe cabe bem. Um profeta que anunciou desgraça ao seu próprio povo, mesmo quando preso a um tronco ou numa cisterna cheia de lama, talvez merecesse um título mais justo. Esta foi a vida do profeta Jeremias. E você olhando para a vida do profeta Jeremias, você lendo todos os versículos, do versículo 1 até o versículo 66, você lendo todo este lamento, você pode dizer que a sua vida é boa demais. Você é convidado a ser grato a Deus pela sua vida. Mas muitas vezes nós somos gratos a Deus somente pelas grandes coisas da vida. Nós esquecemos de ser gratos a Deus pela nossa vida, pelo ar que respiramos, por ter comida na nossa mesa. E muitas vezes nós batemos um pé como uma criança mimada e pirracenta, insatisfeitos com a vida. Eu falo para você, meu irmão, a sua vida é infinitamente melhor do que a vida do profeta Jeremias. A sua vida é infinitamente melhor do que servos do Senhor que deram a vida para anunciar o Evangelho. Agora, quando você ler este texto, você vai olhar com uma outra perspectiva. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias reconhecia que o único que tinha a condição de dar esperança a ele era o Senhor. E mesmo vivendo um momento terrível, e você percebeu isso há tempos atrás, há dias atrás. A França, muitas pessoas morreram por causa do terrorismo ali. E pessoas se compadecendo pela dor dos franceses, colocavam ali na sua foto de perfil a sombra ali da bandeira da França, as cores da bandeira da França. Uma terra que não é nossa. E a gente olha e fica surpreso por tamanha violência. E a gente se compadece desses irmãos. Imagine quando isso acontece na sua própria terra. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Eu tenho um amigo que se formou comigo no seminário, o nome dele é Michel. Ele é pastor na França. Amigos do Michel morreram ali. Ele não fez nenhum, nem 2, nem 3 e nem 4 sepultamentos. Ele fez vários sepultamentos de pessoas próximas a ele. Ele é pastor daquele povo. Ele chorou a morte daquele povo. Nós somos convidados a ter uma vida de mais gratidão a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esperarei nele. Bom é o Senhor aos que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Eu não sei o momento que você tem passado na sua vida. Talvez não é uma vida de tantos acontecimentos ruins como a vida do profeta Jeremias. Talvez não é uma vida de tantos acontecimentos negativos, mas o que você tem passado tem te machucado. Mesmo não sendo o horror da morte dos seus filhos na sua frente, mas talvez o que você tem passado tem te machucado. O que eu quero dizer a você é que existe esperança no Senhor. E hoje essa esperança se completa na pessoa de Jesus Cristo. Um Messias tão anunciado no Antigo Testamento, e que chegou, e que morreu numa cruz. Hoje nós podemos depositar a nossa confiança neste Cristo e viver essa esperança. Você é convidado a isso. Talvez um pouco maçante ler toda a biografia desse grande servo do Senhor, mas necessário para a gente dar mais valor à nossa vida. Entender que a nossa vida não é tão ruim assim. Mas mesmo se você tem passado momentos de grande aflição na sua vida, eu quero dizer que há esperança no Senhor. Quero que você abaixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor, como é bom saber que há esperança no Senhor. Como é bom, ó Pai, podermos entregar a nossa vida ao Senhor. E entender, ó Pai, que existe salvação na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, o Senhor olhou para a gente na eternidade e o Senhor se compadeceu de nós. E, ó Pai, através, ó Pai, da morte do Senhor Jesus Cristo, nós temos hoje a esperança. Nós somos gratos ao Senhor pelo país que a gente vive. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque há muito tempo, ó Pai, a gente não passa algo parecido com o que a França passou. Nós agradecemos ao Senhor porque nós temos liberdade para o culto. Muitos servos do Senhor estão neste momento cultuando ao Senhor em cavernas, ó Pai, em lugares escondidos, sem a possibilidade de expressar publicamente a sua fé. Mas nós temos essa oportunidade. Senhor Deus, somos convidados a trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. E somente encontramos esperança no Senhor. É por causa das suas misericórdias, ó Pai, que nós não somos consumidos. E isso acontece dia após dia, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Nós podemos acreditar nisso, porque grande é a tua fidelidade. Nos ajude, ó Pai, dia após dia, querer mais do Senhor, absorver mais dos teus ensinamentos através da palavra de Deus, através da tua palavra. Que isso, ó Pai, seja algo que nasça dentro da gente. Nos ajude, ó Pai, a buscar salvação não neste mundo,
não na nossa autossuficiência, mas buscar salvação em quem de direito? Buscar salvação no Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. Senhor Deus, ó Pai, talvez pessoas estão passando por momentos difíceis hoje. O desemprego que assola o nosso país. Mas, ó Pai, a Tua palavra que é fiel diz, ó Pai, que o justo não mendigará o pão. Nós cremos no Senhor, nós cremos na ação do Senhor. E por isso estamos aqui, ó Pai, essa noite. Para louvar ao Senhor, para nos colocarmos nas Suas mãos. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Pai. Amém.